Pum pum pum, tá gravando. Salve, gurizada. Meu nome é Bruno Castro, mas pode me chamar de Tony, na real muita gente me chama de Tony aí faz um tempo. Eu tenho 24 anos, me formei em engenharia agora fazem mais ou menos 2 meses aí, vai fazer uns 2 meses. E eu decidi criar esse canal, cara. Decidi criar esse canal porque faz muito tempo já que eu venho pensando em criar um canal no YouTube, desde pequeno, na verdade. E eu bolo vários planos mirabolantes aí, mas no final das contas nenhum dá certo, sabe? Nenhum dá certo no sentido de que nenhum vai pra frente. Eu acabo não gravando os vídeos, eu gravo os vídeos e não gosto, não posto e tal. Então eu pensei em fazer nessa maneira um pouco mais descontraída, assim, pra trocar uma ideia com vocês sobre o que tem acontecido agora há pouco na minha vida aí, que na verdade tem acontecido muita coisa em pouco tempo. E trocar uma ideia aí sobre a área de tecnologia, que é a área que eu estou trabalhando, que eu estudei, que eu continuo estudando, vou continuar estudando. E falar um pouquinho mais sobre mim para vocês aí, talvez vocês gostem e tenham interesse em saber alguma coisa a mais aí e posso fazer mais vídeos no futuro relacionados. Vocês podem estar ouvindo alguns barulhos aí, porque eu tô gravando aqui, como vocês podem ver, eu tô gravando na sacada do meu apartamento, tá ligado? Aqui tem uma avenida aqui do lado e aí às vezes passa avião, às vezes passa caminhão, às vezes passa de tudo aí, vai dar uns barulhos, mas faz parte. Minha vida é assim, então o vídeo vai ser assim, tá ligado? Não adianta. É... Começando do começo. Bom, meu nome é Bruno Castro, eu sou... Eu nasci em Alegrete, é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, mas eu nunca morei lá. Eu moro em Rosário do Sul, sei lá, eu morei em Rosário do Sul 18 anos da minha vida praticamente. Antes de eu entrar na faculdade, então é uma cidadezinha pequena, de 40 mil habitantes, tá ligado? E meu pai, ele é eletricista. Agora ele é aposentado, mas ele é eletricista. Sempre teve muito orgulho da profissão que ele teve, que ele seguiu. E desde pequeno eu admiro muito meu pai, tá ligado? Então acompanho muito a trajetória dele. E eu sempre trabalhava junto com ele nas coisas de casa, assim, ele fazia obra, eu ajudava ele, ele arrumava a parte elétrica de casa, eu ajudava ele. Me lembro de algumas vezes dele me dando uns cagaços, assim, tipo, ó, vou mexer na luz aqui, hein? Se tu vê que eu parei, que eu tô tomando choque, que eu tô me tremendo, alguma coisa tá acontecendo, não encosta em mim. Faz qualquer coisa, joga uma cadeira em mim, derruba a escada, sei lá. Mas não encosta em mim porque tu vai tomar choque e nós dois vamos morrer aqui juntos, tá ligado? Então, eu sempre gostei muito dessa área de eletricidade, digamos, e desde pequeno venho trabalhando nisso. E desde novo também, como eu nasci já existia computador, eu sou do ano 2000, fiz 20, tenho 24 anos, né? Vou fazer 25 daqui 2 semanas. Quando eu era pequeno, assim, eu ia na casa do meu padrinho lá, ele tinha um bulicho, como a gente chama, um mercado, assim, e ele fazia pagamento de contas pelo Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Tinha tipo um terminal de pagamento lá no mercado dele, onde fazia os pagamentos. Enquanto ele atendia no mercado, eu fazia os pagamentos pelo computador, desde pequeno. Eu sempre fui muito curioso, cara, então certo dia, não tinha ninguém no boliche lá no mercado, sabe? Eu tinha umas contas pra pagar que as pessoas às vezes passavam lá, deixavam os carnês e ó, tá aqui o dinheiro, tá aqui os carnês, paga aí, na volta quando eu puder passo aqui, pego o troco, sei lá, pego os comprovantes. E aí fui eu lá, ele me pediu, ó, faz os pagamentos aí enquanto eu, sei lá, asso um pão, faço alguma coisa no mercado aqui. E eu fiz os pagamentos, acabei rapidinho e fiquei mexendo no computador, cara, porque eu era muito curioso, sabe? Eu queria olhar para mexer naquele computador e descobrir o que que eu podia fazer, cara. Imagina isso em 2010, entendeu? 2000 e no máximo ali 2012, que eu era pequeno, sabe? Então, comecei a mexer, cara, e não tenho a menor ideia até hoje do que eu fiz, que eu derrubei o computador, tipo, eu derrubei o sistema do banco e ele teve que chamar o técnico do banco lá para arrumar, sabe? Então, por causa disso, assim, dessas situações assim que me marcaram do passado, eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui muito curioso. E eu acho que esses pequenos detalhes assim das coisas que acontecem na vida da gente foram me moldando. E eu acredito que essa sequência de fatos aí tenha me levado a essa área de tecnologia. Então, por que que eu tô falando disso? Porque quando eu fiz meus 17 anos, que eu estava no terceiro ano do ensino médio, fiz o Enem, e eu precisava escolher qual curso eu ia me matricular. Tinha duas opções ali que eu tinha em mente, baseado no que eu vi no Descubra UFSM. Eu fiz a faculdade na UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, que é aqui do lado, inclusive, de onde eu moro. E eu tinha um curso que eu estava muito interessado, que era Engenharia de Controle e Automação.
engenharia de controle e automação, por quê? Primeiro porque eu sempre fiz muita coisa mecânica, ajudando meu pai, mas também tinha essa parte da elétrica e da eletrônica que sempre me interessou porque eu era curioso. E o dia que eu fui no Descubra, os caras estavam lá no Descubra com os robozinhos de batalha de robô, tá ligado? Então eu escolhi o curso de engenharia de controle e automação basicamente por causa da robótica. E de forma sortuda, digamos assim, eu passei na chamada oral primeiro no primeiro semestre lá em 2018 para engenharia de telecomunicações, depois migrei para engenharia de controle e automação, que era o curso que eu queria cursar. E desde o primeiro semestre, cara, eu conheci um amigão meu aí da faculdade inteira, que é o Nid, salve Nid. Eu conheci o Nid por uma amiga dele que era a Laura, era colega, eu acho, do ensino médio dele, alguma coisa assim. E eu disse, cara, que massa esse grupo de robótica aqui, cara. Tem o Taurabots na universidade, na UFSM. E eu acho muito massa, cara. Como é que será que eu faço pra entrar nesse grupo de robótica, né? E a Laura, abraço Laura também, que era minha colega, foi bicho junto comigo, falou: Não, eu conheço o Nid é de lá e tal, vou ter que botar em contato com ele. E assim aconteceu, cara. Em 2018, no meu primeiro semestre da faculdade, eu entrei pro Taurabots, tá ligado? Realizei, assim, o meu sonho de criança, que era trabalhar com robótica. Porque tu imagina, eu de uma cidade pequena ali, 40 mil habitantes, a gente sempre que ouvia falar de robótica, a gente pensava no Japão, sei lá, pensava na China, nos Estados Unidos, qualquer outro lugar que não fosse o Brasil, tá ligado? Eu nunca tinha visto um robô na minha vida, eu não achava que seria possível, eu nem cogitava, entendeu? O ponto é, eu não sabia nem que era possível, eu nem cogitava trabalhar com robótica. Então, essas situações me levaram a trabalhar com robótica. Eu ingressei no Taura em 2018 e saí do Tauro agora esse ano, quando eu me formei, tá ligado? Em 2025. E foi uma experiência, assim, incrível, tá ligado? Isso mudou a minha vida, moldou a minha vida, inclusive. Em 2018 já comecei a participar dos projetos. Em 2019, cara, teve uma competição em Taiwan, onde o Nid e o Christman, salve Christman também, foram pra essa competição lá em Taiwan, ficaram, tipo, 20 dias lá, eu não fui. Posso contar essa história em outro momento, porque ela também é um pouco marcante. Mas a gente foi campeão mundial de robótica. E isso foi muito foda, tá ligado? Isso mexeu com a minha cabeça, sabe? E eu comecei a me interessar. No começo, quando eu entrei no Tauro, eu mexia muito na parte mecânica, montava e desmontava o robô, mexia um pouco na parte do hardware ali, tinha que resetar os motores dos Dynamics e tal. Era um caos, mas eu não entendia nada de software, entendeu? Quem trabalhava no software era o Christian e só ele, basicamente. É, e o Nid trabalhava na parte mecânica e eletrônica, digamos assim, eu ajudava ele. E aí, depois dessa competição, cara, me deu esse interesse pela parte de software, sabe? De desenvolvimento de software. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer algumas cadeiras e, na verdade, eu comecei fazendo umas cadeiras lá de é, computação aplicada, se não me engano, redes neurais, algumas coisas assim. Comecei a aprender lá em 2018. Em 2019, eu já comecei a me interessar mais pela parte de programação de fato. Então eu comecei a estudar um pouco de desenvolvimento web, porque era a coisa mais fácil, assim, mais é, tangível. E tá, mutar o zap aqui. Era a coisa mais tangível que eu tinha. Ou seja, eu podia escrever um HTML ali, ver a página atualizar em tempo real. Achava muito foda, tá ligado? Isso em 2019. E aí em 2020, cara, quando eu tava aprendendo o básico de programação, veio a pandemia. E a pandemia me fez ficar em casa de 2020 até 2022. Eu voltei a morar em Rosário. Eu ficava intocado em casa, mas isso, por um lado, me trouxe uma oportunidade muito boa, que foi eu fazer live na Twitch. Então eu fiz live na Twitch de 2020 até 2023, por aí, quase 2024. É, mas em 2020, quando eu comecei jogando, jogava CS, jogava COD e enchi o saco de tanto jogar, cara. Só que quando eu enchi o saco de tanto jogar, eu pensei, bom, eu tô gostando de aprender a programar. Preciso investir mais tempo para aprender a programar. Vou fazer live aprendendo a programar, cara. Isso foi uma das melhores decisões assim da minha vida, porque eu conheci bastante pessoas assim ao longo da live ali que me ajudaram muito, me tiraram dúvidas básicas de programação e me fizeram dar alguns passos. Mas, ao longo dessa trajetória, eu conheci uma gurizada que jogava CS. E foi bem no meio do caminho ali, onde eu tava jogando ainda, fazendo live jogando e aprendendo a programar. E eles estavam desenvolvendo o Fast Step, que era uma plataforma para te organizar a partida de CS, cara.
Um salve George, um salve Gelima aí, toda a gurizada que trabalhou nisso. E eu fiquei muito interessado, cara. Eles entraram na minha live, eles tinham um time de 5 pessoas e eu e meus amigos tinham um outro time, nós tava jogando junto assim na live. E eles nos convidaram, vamos jogar. E aí, tipo, nós, beleza, vamos jogar na plataforma lá, vamos testar, testamos. Perdemos de 16-0. Os caras eram uns cracudos lá, tipo, jogavam viciado pra caralho CS. E nós tudo com umas internet muito ruim ali, tá ligado? Muito fodida, uns PC velho. Tomamos um pau, cara. Mas foi assim, demais, assim, chegou a ser cômico. E a gente virou amigo, tá ligado? Porque ficou engraçado, assim, a gente deu risada junto, tá? Eles convidaram pra jogar. A gente virou amigo e eu me ofereci pra trabalhar, cara. Então minha primeira experiência profissional foi nesse projeto do FastTap, que eu acabei conhecendo por causa da live, entendeu? É, e aí, depois disso, cara, eu tive outras experiências profissionais como programador, né? Como desenvolvedor. Comecei como front-end, mas depois virei full stack. E a partir de 2021, acredito que foi quando eu comecei a trabalhar lá com o pessoal do FastTap, eu tava trabalhando para desenvolver web. Mas desde 2019 eu tava trabalhando para desenvolver para robótica. Então eu venho desenvolvendo desde 2019, entendeu? Porém, tempo passa, eu acabei trabalhando ali no ano de 2022 a 23, se eu não me engano, numa plataforma dos estúdios Flow, do Flow Podcast, que era o NV99. Foi uma experiência muito pica também. Salve Veiga, salve Jota, salve Ito, salve a gurizada toda aí que trabalhou comigo. Foi uma experiência muito boa, mas que acabou. Acabou como uma startup acaba, como diversas outras, mas foi uma primeira experiência assim, que me trouxe, me abriu os olhos para esse mundo de programação, de entender o nível de complexidade que um sistema poderia ter. Isso acabou me encantando, sabe? E acabou até um pouco me afastando um pouco da faculdade, da graduação de engenharia em controle e automação, cara. E ao longo do tempo eu trabalhei no Flow, eu trabalhei na Capiba depois, por alguns anos, onde eu já trabalhava como pleno. E agora, recentemente, deve fazer aí uns 3 meses mais ou menos, eu troquei de emprego, cara. E agora eu sou um sênior. Sênior AI Engineer. Pega esse título aí, cara. Brincadeiras à parte, cara. Como é que eu consegui sair de não saber nada em programação lá em 2019, digamos assim, começo de 2019, para agora em 2025 ser um sênior, cara? Como a robótica se envolveu nessa minha trajetória, entendeu? Como que. Os vizinhos tão malucos, cara. E eu fico pensando também, cara, se eu não tivesse feito essas lives, entendeu? Se eu não tivesse tido essas oportunidades, mas isso aí, cara, tem papo infinito pra nós trocar ideia ao longo de vários outros vídeos aí. Eu só queria trazer esse assunto à tona, assim, que é algo que tá na minha cabeça, cara. E agora, velho? Eu tenho 24 anos, certo? Me formei em engenharia, então eu sou engenheiro de controle e automação agora, oficialmente. Consegui um bom emprego, na minha opinião, pelo menos. Agora eu sou um Senior AI Engineer na Telos Digital, trabalho no FIO-IX. E também fui aprovado num mestrado. Ou seja, agora eu estou cursando um mestrado de Ciências da Computação aqui na UFSM também. E fico naquela dúvida, olhando para a grama do vizinho, que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Será que eu deveria focar no meu trampo agora? Que eu tenho uma posição uma posição de respeito, brincadeiras à parte, mas uma posição assim importante que já me dá um salário muito relevante aí, um salário que talvez, sei lá, meu pai trabalhou 30, 40 anos pra conseguir, eu vou conseguir, caralho, quase deu um acidente lá, ó. Essa rua aqui é foda, viu? Um trabalho aí que meu pai levou, sei lá, 30 anos pra conseguir o mesmo salário, eu conseguindo com 25, tá ligado? 24 anos de idade, não 24 anos de trabalho, de experiência, tá ligado? Então, eu fico me perguntando, sabe? Qual que é, quais seriam os próximos passos? Devo seguir estudando? Acho que sim, cara. Inclusive, ao longo da minha trajetória, as experiências profissionais que eu tive, é, me fomentaram, digamos assim, a vontade de estudar, a vontade de ler mais artigos, a vontade de produzir artigos, é algo que eu quero me dedicar, mas ainda não tô 100% organizado para isso. Mas é isso, cara. Falei, não falei nada. O que que significa ser um engenheiro, cara? Eu tenho 24 anos, sou um engenheiro agora, posso oficialmente dizer, sou um engenheiro de controle de automação. O que que isso significa, cara? Não sei.
não significa nada, mas significa tudo ao mesmo tempo, entendeu? Isso é o que eu sou, é o que me trouxe até aqui. Todas as cadeiras que eu fiz me deram uma experiência, um know-how que me permitiram chegar até aqui, me formar, me ajudaram a conseguir esse emprego também. Então, é, tá meio bagunçada a cabeça agora, entendeu? Qual que é meu foco? Foco em trampar, foco no mestrado, divido os dois. Qual que é o meu próximo objetivo? Conseguir um trampo melhor, me formar no mestrado, ou sei lá, conseguir publicar uns artigos pica. É difícil pensar nisso, entendeu? Isso consome um pouco a cabeça da gente e sempre quando tu escolhe uma coisa, tu abre mão de outra. Então, se tu escolher focar no trampo, sei lá, ser promovido, conseguir um trampo melhor, tu vai abrir mão do estudo ali no sentido de fazer um mestrado, publicar artigos. E pelo contrário, pô, se o meu foco for 100% mestrado, pode ser que eu perca meu trampo, que eu não entregue um trabalho bem feito, sabe? Então, eu fico nessa dúvida, sabe? E acabo não parando muito tempo para pensar sobre isso. O que que significa ser um engenheiro, tá ligado? O que que significa ser mestre em ciência da computação, que é o que eu tô almejando agora daqui a alguns anos? Devo ou não devo fazer um doutorado, cara? Sei lá, sei lá. Eu só resolvi gravar esse vídeo aqui pra ser o primeiro vídeo do canal. Queria pedir pra vocês deixarem um like aí, se inscreverem se vocês têm interesse nesse vídeo ou em qualquer assunto desses tópicos que eu comentei. E é isso. Acho que é isso. Não tenho mais nada pra falar, assim, eu falei sobre um monte de coisa aleatória. Cada um desses assuntos aqui pode dar um vídeo, então se vocês tiverem interesse em alguma coisa específica aí, sei lá, como é que era minhas lives, como é que eu consegui meu primeiro trampo, como que eu saí de não saber programar pra sênior aí em uma questão de, sei lá, 6 anos mais ou menos, como é ser um engenheiro especificamente, qual é a relação disso com as leis aí, com o CREA e etc. Pô, deixa nos comentários aí. Tem interesse em assistir alguma coisa dessa, trocar uma ideia sobre isso? Deixa nos comentários e vamos trocar essa ideia. Mas é isso. Valeu. Falou.